E aí, gurizada da 131, vamos lá para mais um tópico, né, das nossas aulas. A gente está tratando de geometria analítica, né, e na aula de hoje aqui, a gente vai, nesse primeiro ponto, né, da aula de hoje, a gente vai falar sobre a área do triângulo em coordenadas. A gente já sabe calcular a área do triângulo assim no plano, né, sem as coordenadas é a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Só que aqui em coordenadas, pessoal, a gente vai ter que usar, né, para melhor ilustrar para vocês, para simplesmente não jogar uma fórmula ali no quadro e sair fazendo conta. A analogia que eu vou usar com vocês aqui é usando a noção de determinantes. Lembra que nas nossas aulas aí de determinantes eu mostrei para vocês que a interpretação geométrica do determinante, no caso 2 por 2, é a área desse paralelogramo aqui formado por esses vetores aqui, né, cujas coordenadas são, ó, as linhas ou as colunas da matriz, tanto faz, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse vetor aqui, ele tem coordenadas x1 e y1, tá aqui na primeira linha, e esse outro vetor aqui de baixo, ele tem coordenadas x2 e y2, tá aqui a segunda linha. E aí, repito, né, a gente viu lá que essa área desse paralelogramo determinado por esses dois vetores era exatamente o módulo desse determinante aqui, tá? Então, para a gente calcular a área do triângulo, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa noção de determinantes, eu já vou explicar o que são esses outros desenhos aqui. E, na verdade, a área do triângulo, ó, ela vai ser metade desse paralelogramo, né? Então, a gente vai usar a noção de determinantes e vai fazer no final uma divisão por 2. Mas aí eu vou explicar com mais calma. Vamos do início, tá? Então aqui, como eu já falei, eu tenho o meu paralelogramo, só que aqui, lembra que eu mostrei para vocês que essa noção de determinante ela é válida quando os vetores eles saem da origem, né? Aqui são dois vetores só. Tá aqui ó, os dois pontinhos determinados pelos dois pontinhos laranja. Só que se agora, né, a situação mais natural normalmente é essa aqui, né? Eu tenho um paralelogramo em qualquer lugar do plano, né, deslocado da origem. Como é que eu vou fazer para usar essa noção geométrica aqui de determinantes para um paralelogramo que esteja deslocado da origem? Percebe que agora, ó, são 3 pontos, ó. Na verdade tem um vetor aqui, outro aqui e outro aqui. Tá? Eu não vou desenhar para não poluir, mas na verdade esse ponto determina um vetor, é como se tivesse uma seta aqui, outra seta aqui e outra seta aqui. E aí a pergunta é como é que eu faço para calcular agora a área desse aqui, ó, que em vez de 2 pontos, ó, coordenadas de 2 pontos, agora eu tenho 3. Como é que eu faço isso? A estratégia vai ser a seguinte: eu vou pegar esse paralelogramo aqui, ó, e vou deslocá-lo até a origem. Eu vou fazer esse ponto aqui, ó, e encostar aqui na origem. Aí eu volto para, tu percebe que aí eu volto para essa situação aqui do início. Aí vai ficar legal de eu calcular. Ó, eu vou deslocar esse paralelogramo para cá. Quando eu só desloco as coisas, eu não altero a área, então vai dar na mesma, né? E aí as coisas vão dar certo, tá? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para deslocar esse paralelogramo aqui? Como é que eu faço para deslocar esse paralelogramo aqui? Deixa eu só desenhar uma seta aqui. Primeiro passo para deslocar esse paralelogramo, poderia ter escolhido a outra coordenada, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou baixar ele aqui, até embaixo. Até esse ponto laranja encostar aqui embaixo, que é o que está aqui, ó. Que é o que está nesse desenho aqui. Eu vou pegar ele lá de cima e vou baixá-lo, tá? Ó, eu vou fazer, né, esse ponto baixar para cá, esse baixar também e esse baixar também. Todos eles vão baixar aqui e obviamente eu não estou alterando a área, né? Porque eu não estou alterando a forma, não estou esticando nem achatando. Então vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vocês percebam que nos 3 pontos, ó, aqui, vocês percebam que nos 3 pontos a coordenada x não se alterou. Por quê? Porque eu só mexi ele assim na vertical, né? Eu só mexi no y. Então as coordenadas x, ó, continuam as mesmas. Ó, esse aqui continua x1 na primeira coordenada, esse aqui continua x2 na primeira coordenada,
e esse aqui continua x3 na primeira coordenada, tá? Eu peguei ele que estava aqui e só baixei, eu não fiz assim com ele, ó. Então eu só alterei o y. E se eu baixei, e se eu vim daqui, dessa altura aqui, ó, pra baixo e encostei no eixo, olha o tamanho que eu baixei, ó. Eu baixei, não, tu concorda comigo que daqui pra cá eu baixei esse tamanho aqui? E esse tamanho é exatamente o que é a medida y3. Então todas as coordenadas y, elas ficaram o seguinte. Essa aqui era y1, essa primeira coordenada do x1, só que na verdade ela ficou y1 menos y3. Porque eu baixei aqui, ó. E se eu tô baixando, eu tô diminuindo. Então eu baixei todos os 3 pontos, ó. Eu baixei esse tamanho aqui, baixei y3. Então aqui vai ficar assim. Deixa eu fazer de preto aqui pra ficar coerente a cor. Ó. Ficou assim. Esse segundo ponto, a coordenada era y3. Desculpa, era y2. Só que ele ficou, agora ele baixou esse mesmo tamanho aqui. Então ele ficou subtraído de y3. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Tá. Ficar. Ó. Eu tô subtraindo. Não sei se vamos deixar de azul mesmo. Tô subtraindo y3. Ó. Antes era y1, só que aí eu subtraí y3. E nessa última coordenada, que já era y3, eu vou baixar y3 também. E vai ficar, na verdade, o quê? Vai ficar 0 aqui, né? Tá aqui, ó. Que era o que a gente já esperava. Em cima do eixo x, o y é 0. Tá? Ou se eu fizer, né, bater no eixo aqui, cai no 0. Ou seja, esse ponto aqui ficou com coordenadas x3 e 0. Então tá aqui, ó. Esse meu primeiro ponto ficou com coordenadas x1 e aí y1 menos y3. Esse meu segundo ponto aqui ficou com coordenadas x2, y2 menos y3. Porque eu tô baixando, eu tô fazendo tudo baixar esse tamanho aqui, ó, y3. E aqui ficou y3 menos y3, que é 0. Agora, meu povo, ó, eu vou fazer o seguinte. Agora, nesse paralelogramo aqui, eu vou andar ele para a esquerda, tá? Eu vou andar ele para a esquerda, esse tamanho aqui, ó, que vale quanto? Vale x3. Eu vou andar esse tamanho para lá, que no nosso caso é subtração, né? Porque aí o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Ele já tava aqui. Se eu andar x3 para cá, ele vai encaixar aqui, ó. Vai ficar de novo, ó. Vai ficar de novo, ó. Ele vai ficar de novo na situação que a gente quer, ó. Que é essa aqui, ó, encostado na origem, ó. E aí eu sei calcular essa área, tá aqui o cálculo. Aí eu sei calcular essa área. É só ter as coordenadas dos pontos, desses dois pontos aqui, ó. Porque esse aqui é 0, 0. Aí esse aqui vai ser 0, 0. E eu não tô alterando a área, porque eu só tô mexendo com a coisa pra cima e pra baixo. Não tô esticando nem encolhendo. Então olha aqui como é que vai ficar, ó. Esse ponto aqui, ó, que é do x1, ó. Aqui, né? Esse primeiro ponto aqui, ó. Como é que vai ficar as coordenadas dele? Antes era x1 antes, né? Tá aqui. Só que agora eu tô subtraindo, porque eu tô indo pra lá, eu tô subtraindo esse pedaço aqui, ó, x3, então vai ficar x1 menos x3. E a coordenada y? Bom, daqui pra cá eu não alterei o y, eu só deixei ele paradinho aqui e só fiz assim com ele, ó, pum, pra cá. Então aqui a segunda coordenada, ó, vai continuar sendo y1 menos y. Até vou deixar de azul ainda o y3. Ó.
Vai ser y1 menos y3, tá? Esse ponto aqui, ó, o x dele era x2. Era x2. Só que agora esse x2 eu andei pra cá. Quanto? Andei quanto pra lá? Andei x3 pra lá. Ó. Esse pedaço eu transportei pra lá. Então vai ficar x2 menos x3. E a coordenada y, que daqui pra cá eu não alterei, vai ficar y2 menos y3. E esse aqui? Bom, esse aqui tá na origem, virou, ó. Cadê? Esse aqui que era x3 e 0, vai ficar... Deixa eu apagar aqui para dar mais espaço. Vai ficar x3 menos x3, porque eu tô... De todas as coordenadas agora, como eu tô andando para lá e esse pedaço aqui eu tô subtraindo x3 de tudo, vai ficar x3 menos x3 e 0 que eu já tinha ali. Ou seja, essa última coordenada vai ficar o quê? Vai ficar 0, 0, cara. Que é o que o desenho já está mostrando, ó. Que é o que o desenho já está mostrando. Então, olha aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Com o que eu fiquei no final da história? Eu fiquei com esse 0, 0 aqui, que é o mesmo daqui, ó. Fiquei com essas coordenadas para esse ponto aqui, ó. E fiquei com essas coordenadas para esse ponto aqui. Eu vou, ó, vamos passar um vermelhinho aqui pra gente ressaltar. Eu fiquei com isso e com isso. Então agora vem pra cá. Agora deixa eu pegar meu pano aqui. Porque agora a gente vai usar isso aqui para fazer a nossa conta. Não tô mais confiando naquele meu apagador ali, eu vou... Ó. Aí. Então agora aqui, ó, eu tô na situação anterior, ó. Eu tenho aqui os dois vetores, ó, como se fossem os dois vetores. Ó, como se fossem os dois vetores aqui, ó. E aqui está a área do paralelogramo determinado por eles. Então o que eu vou fazer? A área desse paralelogramo, essa área, ó. Essa área, eu sei que é o módulo do determinante de qual matriz? Bom, da matriz formada pelas coordenadas desses pontos. Esse ponto aqui, vamos fazer por esse aqui, ó. Quem são as coordenadas? Ó, vai ficar x2 menos x3 e y2 menos y. Melhor, vamos fazer pelo outro aqui, pelo x1, só para ficar o índice 1 em cima. Dá na mesma, tá? Dá na mesma. Mas olha aqui, ó, vamos fazer por esse aqui, ó. Vai ficar esse cara aqui, x1 menos x3, y1 menos y3, e aqui embaixo x2 menos x3, y2 menos y3. Vai ficar o determinante dessa matriz aqui. Tá? E como é que eu faço determinante 2 por 2? Bom, eu faço esse vezes esse menos esse vezes esse. E vai dar a conta. Só que tradicionalmente, tá? Então aqui, ó, aqui eu dei um panorama para vocês de como a gente pode obter a fórmula. Como é que a gente pode obter uma fórmula para o cálculo dessa área aqui, que na verdade a área do triângulo vai ser metade disso aqui, né? Todo triângulo, ó. Todo triângulo, na verdade, ele é metade de um paralelogramo, né? Sempre. Então, para eu saber a área de um triângulo, eu calculo a área do paralelogramo que o gerou e divido por 2, tá? Então, para obter essa área aqui, eu uso esse determinante aqui, né? Tá aqui a ideia, né? Tá aqui a ideia usando a noção geométrica dos determinantes, tá bom?
eu não importa onde o paralelogramo esteja, eu transporto ele para a origem de volta subtraindo as coordenadas, ó. O ponto que estava lá em cima eu trago ele para baixo e depois para a esquerda aqui, trago ele para a origem. A área fica a mesma, né? Só que tradicionalmente a gente usa um outro determinante para não ter que estar subtraindo coordenadas aqui, ó. Né? Tudo tem, né? Tem o ônus e tem o bônus. O ônus aqui, nessa fórmula, é que eu tenho que subtrair as coordenadas antes de fazer o determinante 2 por 2. O bônus é esse, é um determinante só 2 por 2. Mas tradicionalmente, ó, tradicionalmente, tá? Essa área que a gente calcula é assim, ó, vai ser o módulo desse determinante aqui, ó, do determinante dessa matriz aqui, ó. Tradicionalmente, se tu fizer a conta, tu vai ver que dá a mesma coisa. Mas tradicionalmente a gente usa um outro determinante, que é esse aqui, ó. x1, y1, x2, y2, x3, y3, 1, 1 e 1. Tá? Esse é o determinante que a gente usa tradicionalmente. O bônus dele é que a gente só bota as coordenadas dos pontos aqui, não precisa fazer conta nenhuma, é só fazer o determinante. O ônus é que vira um determinante 3 por 3. Repito, esse aqui, o bônus, é um determinante 2 por 2. O ônus é que tem que ficar subtraindo, e não pode se esquecer de subtrair as coordenadas aqui. Qualquer uma dessas duas serve. Essa aqui eu trouxe para vocês, porque essa aqui é fácil da gente ilustrar da onde ela saiu. Entendendo que o determinante é a área do paralelogramo, formado pelos dois vetores, a gente vê que a gente só transporta, não importa onde ele esteja, pode estar lá na esquina, a gente, pela subtração das coordenadas, a gente transporta ele aqui para a origem e aplica a ideia que a gente já estava acostumado lá da época dos determinantes. E esse aqui é o método mais tradicional. E aí, na dedução dessa fórmula aqui, na verdade, dá para deduzir diretamente, fazendo a conta aqui e vendo que dá na mesma, tá provado. Mas na verdade esse aqui, ó, na verdade usa técnicas de geometria analítica que a gente não estuda no ensino médio, tá? Que a gente não costuma estudar no ensino médio, mas dá na mesma. E normalmente eu vou usar esse aqui com vocês, tá? Pode conferir em casa, faz a conta desse determinante, faz a conta desse que tu vai ver que dá a mesma coisa, tá? E a gente vai usar esse aqui, ó. Normalmente a gente vai usar esse aqui porque a gente só coloca os pontos ali e dá tudo certo. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já entendemos a fórmula. Agora no próximo vídeo eu retomo a fórmula e aí aplico pra gente ver como é que ela funciona, tá bom? Até mais, pessoal. Abraço.